Olá pessoal, eu sou o professor Tiago e vamos começar a falar aqui das civilizações da antiguidade, começando com as civilizações do chamado Oriente, né? O Oriente Próximo ou o Oriente Médio. Aguenta aí que logo depois da vinheta a gente volta. Muito bem, pessoal, vamos lá para as civilizações do Oriente Próximo, aquilo que vocês chamam hoje de Oriente Médio, essa área maravilhosa para você vai tirar umas férias bombásticas, né? Uma área bastante instável. Bem, por que nós chamamos tanta atenção para essa região? Além dos conflitos atuais na região, vale lembrar que o Oriente Médio é o berço das civilizações humanas, ou seja, as primeiras civilizações da humanidade, os primeiros grupos humanos organizados surgiram neste local. Isso porque foi ali que teria ocorrido a chamada Revolução Neolítica. O que era a Revolução Neolítica? A Revolução Agrícola, simplesmente isso. Lá na pré-história, nós sabemos que, em geral, os grupos humanos, eles eram pequenos e nômades, viviam, portanto, indo de um lugar ao outro em busca de alimento. Isso foi extremamente importante na origem da vida humana, porque foi isso que espalhou, o homem por todos os continentes do mundo. No entanto, a partir de um determinado momento, com a Revolução Neolítica, com a descoberta do homem da capacidade de domesticar plantas e animais, o homem foi se tornando sedentário. Essa sedentarização humana levou a um crescimento desses grupos que originalmente eram pequenos e a formação de estados. Daí a ideia de uma organização social. O que acontece? Com o desenvolvimento da agricultura, houve uma nova dieta alimentar baseada em grãos. Entre eles, a grande estrela era o trigo, E essa nova dieta alimentar possibilitou a sedentarização, ou seja, o homem se fixar em um único local, ok? Originalmente, a necessidade de ter o controle sobre as terras mais férteis levou a um aumento das disputas territoriais entre os grupos humanos. Aqueles que souberam se adaptar melhor a essas disputas foram os que acabaram controlando os espaços mais férteis, ou seja, que conseguiram ocupar as áreas mais propícias para a origem dessas primeiras chamadas, de primeiras civilizações, ok? Com o crescimento da produção e da população, foi aumentando também a complexidade social. O homem não entendia muito bem como as coisas funcionavam, E ele vai tentando criar justificativas para tudo isso, Da necessidade de se plantar e de que essas plantas crescessem, vinha a necessidade, por exemplo, do diálogo com os deuses. Surgiam daí aquelas pessoas dentro dessas comunidades especializadas em falar com esses deuses. Surgiam os sacerdotes, que já eram diferentes daqueles que trabalhavam plantando diretamente. Também havia necessidade de defender e proteger essas comunidades. Nasciam aí as classes de guerreiros, que também se diferenciavam dentro dessa sociedade. Ou seja, cada grupo ia ocupando funções diferentes e isso ia criando uma espécie de hierarquia social. Para organizar todas as necessidades dessa comunidade é que surgiu o Estado. Portanto, nós podemos falar que o Estado nasce de uma necessidade desses grupos humanos de coordenarem, de organizarem, as suas ações. Entre elas, a necessidade da construção de obras públicas. Essas obras públicas eram, por exemplo, as obras hidráulicas para garantir o controle da cheia dos rios, a ampliação das áreas produtivas para ter alimento suficiente para todo mundo, E, claro, a construção de templos para agradar os deuses. Posteriormente, essas construções foram tendo funções menos úteis, como, por exemplo, construir pirâmides no Egito, Também o Estado vai servir para garantir o domínio desses que se diferenciaram sobre aqueles que continuavam sendo trabalhadores. Então o Estado também atua no sentido de manter, neste caso, de manter as diferenciações sociais.